Se você quer alguma coisa que ela aconteça na sua vida, muitas vezes ela pode estar mais próxima de você do que você imagina. Você saber o que você tem que fazer não é a mesma coisa do que você fazer aquilo que você quer fazer. Nesse vídeo eu vou te ajudar a falar. Nesse vídeo eu vou te ajudar a você percorrer o caminho na direção daquilo que você quer. Porque chega de protelar, chega de postergar para um outro dia para você começar aquele projeto que você quer tanto começar. E nesse vídeo eu vou te falar o que você precisa fazer, sendo bem diretivo mesmo, para você se aproximar mais desse seu caminho. Meu nome é Thiago Nascimento, eu sou psicanalista, eu atendo pessoas individualmente, atendo casais, tenho mestrado, tenho bastante estudo nesse sentido e aqui eu vou compartilhar com vocês uma ideia que faz muito sentido, né? Como que a gente sabe aquilo que tem que fazer, mas muitas vezes a gente não faz. Existem dois pontos que eu vou falar. O primeiro que é o mais difícil, o outro é um que dá para chegar, muito mais próximo da gente começar a fazer. Primeiro, sobre aquelas questões negativas, são obrigações e tarefas negativas. Eu quero não fazer tal coisa. Eu quero não comer mais. Eu quero não beber. Eu quero não fumar. Então, são aquelas coisas que a gente quer diminuir. Ou seja, para a gente diminuir, a gente, em tese, quer fazer menos algo. E aí que tá, o ponto com relação a fazer menos algo, eles costumam ser muito mais complicados. Porque como é você não fazer algo? Enfim, eu quero parar de fazer tal coisa. Eu não sei o que é isso. É muito complicado a gente metrificar e objetivar alguma coisa para a gente fazer menos. Então, é chamado de obrigação negativa, né? Então, eu quero não fazer tal coisa. Pô, em tese seria mais fácil, né? Porque é simplesmente não fazer qualquer outra coisa. Aí que tá. Muitas vezes a gente se sabota porque a gente fica tentado em alguma situação de vício, principalmente, né? E aqui eu tô falando bastante questão de vício. Como um hábito negativo. A diferença entre um vício e um hábito, né, é que o vício ele é normalmente associado como algo ruim, em que o hábito ele é associado como algo bom. O problema é que eu vou falar as duas formas da mesma, são dois faces da mesma moeda. O hábito, na verdade, é só alguma coisa que você está habituado a fazer e que te leva no caminho que você quer ir. Numa situação de virtude, né? Num ciclo virtuoso. E o vício, ele está associado a uma coisa que você não quer mais fazer. Alguma coisa que prejudica você ou aos outros. Então a ideia em que a diferença entre hábito socialmente conhecido e vício tem a ver que se faz malefício ou benefício, é uma coisa que você quer continuar ou outra coisa que você quer parar. Então para parar vícios, né? Eu acho muito complicado a gente pensar em fazer menos tal coisa. O que eu costumo incentivar, e aí eu vou entrar no outro caso que é muito mais fácil, é a gente construir um hábito diferente. Então, na verdade, a gente quer construir algo, porque o que a gente está em controle na gente, mais ou menos controle, né? Se a gente pode direcionar alguma coisa, é em fazer algo, não em não fazer. Entende? Então a gente tem que construir hábitos mais saudáveis ao invés de tirar hábitos não saudáveis. Entende? Porque não fazer alguma coisa quer dizer você comer, digamos que você quer melhorar seus hábitos alimentares. Então não é não comer besteira, em sim comer coisas saudáveis. Então se você se encher de coisas mais saudáveis, quem sabe você construa um hábito mais saudável. Se tiver alguma chance de a gente mudar os nossos hábitos, está em a gente fazendo alguma coisa desse sentido. O não fazendo costuma ser a gente lidar com uma falta, e a falta costuma ser lidar com um desejo e com algo que a gente vai ficar assim martelando na nossa cabeça. Experimenta você, por exemplo, não pensar num elefante cor-de-rosa nesse momento. Então você não vai pensar num elefante cor-de-rosa. Bom, para você não pensar no elefante cor-de-rosa, você já pensou nele e aí está se punindo por você ter pensado. Ops, caí na armadilha. É bem por aí. Então a ideia é a gente pensar em algo. Então se eu falo para você, pense num gatinho amarelo. Você pensou no gatinho amarelo. Enquanto você está pensando no gatinho amarelo, você não está pensando naquilo que você não gostaria de pensar. Funciona da mesma forma para a gente construir hábitos melhores, hábitos mais saudáveis. Então, o incentivo aqui é a gente pensar naquelas questões que a gente pode construir, ok? Começa por aí.
O segundo momento tem a ver com a gente tentar objetivar alguma coisa que seja tão subjetiva. Digamos que a gente quer iniciar um projeto novo, a gente quer emagrecer, a gente quer ter uma vida saudável, a gente quer, sei lá, estudar mais. São todas questões subjetivas que eu não sei o que é isso. O que é estudar mais? Estudar mais tem a ver com uma comparação entre o que eu estou estudando hoje e eu quero estudar algo melhor. Então tem que ser sempre relacional. Mas o que é isso? Emagrecer. Bom, quer dizer que eu estou num estado que eu não estou gostando, quero perder peso. Opa, já tem uma questão mais objetiva. Então, a métrica do peso já é o referencial. Só que emagrecer, eu não sei o que é. O que significa isso? Né? O que significa ter uma vida mais saudável? O que é isso? Então, a ideia é a gente tentar objetivar uma questão que é subjetiva. Então, eu quero emagrecer. Eu quero ter uma vida mais saudável. Então eu quero, o que eu posso fazer para objetivar isso? Eu quero transformar isso em ir 3 vezes por semana na academia. Opa! Agora, quem sabe, a gente já tem uma objetivação, né? A gente já tem uma questão que a gente pode tangibilizar e aí transformar em objetivo. Olha que interessante. A gente consegue, a partir daí, mensurar, não é questão tanto de mensurar, mas a gente consegue fazer alguma coisa com isso. Não tanto com relação a algo subjetivo que a gente não sabe por onde a gente começar. A diferença entre dar um próximo passo ou não fazer, quem sabe muitas vezes fica numa questão de um monstro sem nome. Eu não sei o que é vida mais saudável se eu não conseguir transformar isso em algo que eu possa executar. O monstro sem nome, eu costumo dizer que ele assusta muito mais do que o monstro nomeado. Né? Digamos que eu tenho algo que eu não sei o que vai acontecer, estou com medo de alguma coisa que vai acontecer. Seja no trabalho, seja, enfim, na vida pessoal, no relacionamento, algo está estranho aqui. A partir do momento que eu identifico que, digamos, eu estou ansioso no trabalho porque sexta-feira eu vou fazer uma apresentação. Opa! A apresentação já é algo que eu passei a nomear e não necessariamente estou ansioso com a apresentação. Mas o que? Né? Aí a gente vai, num processo de terapia, a gente exercitaria em entender e nomear o que daquilo que é a parte assustadora. E quem sabe a partir daí a gente vê o que está trazendo enfim, de desconforto, enfim, onde que está exatamente aquilo que provoca, assim, que a gente possa nomear aquilo que está causando esse monstro sem nome para que a gente possa dar um contorno melhor a ele e lidar com ele. O monstro sem nome, ele geralmente assusta mais. Então funciona assim, quando a gente quer pensar num projeto grande, a gente está pensando em algo tão maior e subjetivo que a gente não sabe por onde a gente começa. E aí que tá, esse é o segundo ponto. Quem sabe, se a gente transformar em uma objetivação, né, assim, tem a ver com objetivação e objetificação. O que eu posso fazer efetivamente, de uma forma objetiva, para lidar e ir na direção daquilo que eu quero construir, nesse meu objetivo que eu construí. E aí eu costumo dizer, fazer uma criação de micrometas, né? Exatamente a pegar algo gigante, transformar isso no objetivo e ver qual que é o meu próximo primeiro passo. A gente muitas vezes fica ansioso e paralisado quando a gente projeta muita coisa lá para frente e eu nem consigo fazer o primeiro passo, que é o mais difícil. Primeiro, segundo, né? O primeiro passo ele costuma ser muito mais complicado. E a questão da criação desse novo hábito tem a ver que com a gente indo para a direção desse novo hábito, por mais micro passo que tenha sido, ele é na direção daquilo que eu quero ir e não na direção do que eu não quero ir mais. Então, a ideia de construção de um novo hábito para, quem sabe, também desconstruir vícios ou desconstruir hábitos que eu não quero mais, tem a ver com esses pequenos passos que eu vou dando. São realmente uns baby steps que eu vou dando numa direção do que eu quero ir. Isso dá um conforto e a gente não pode ficar comparando com os outros, a gente não pode ficar comparando com, assim, de uma forma que a gente olhe para a nossa jornada e dê o nosso primeiro passo nesse sentido. Sim, quanto mais a gente andar nessa direção, mais a gente vai, pela própria lei da inércia, seguir nesse caminho. E a brincadeira da lei da inércia é a seguinte, um corpo continua na mesma direção e sentido até que uma força venha para mudar de direção e sentido, né? Em sentido contrário que faça que a gente mude de direção e sentido. E aí o que está? Se a gente está num vício, quanto mais a gente faz esse vício, mais esse vício se torna maior. Quanto mais a gente está num hábito melhor, mais esse hábito é fortalecido. Então essa é a ideia. A gente transforma essa questão, esse objetivo grande subjetivo que a gente tem,
e em algo tangível que eu possa fazer e aproxime dele, né? Dê um pequeno passo nessa direção. Para ir para a academia, por exemplo, para adquirir o hábito de ir para a academia, a grande questão, né? Quanto mais difícil ele tiver, mais complicado ele vai ser de ser executado. Então a gente aproxima. A ideia é que a gente já coloque a roupa da academia pronta, né? Se eu vou fazer ela de manhã, por exemplo, eu já vou deixar a roupa da academia pronta na minha frente. Na hora que eu acordar eu já coloco ela. Ou se bobear no começo, eu até durmo com a roupa da academia. Eu torno ela cada vez mais próxima. Se tiver chances, eu não estou dizendo que a gente saber e fazer tudo isso vai ser garantia que você vai acordar naquele dia e falar, hoje tem chance de chover e eu não vou. Melhor não ir, melhor ficar em casa. E que você não vai se sabotar. Você, grande chance, pode se sabotar sim. Só que se há chances de você começar um novo projeto, quanto mais tangível e próximo que você colocar ele para você dar este próximo primeiro passo, há mais chances de você ir nessa direção e não naquela outra de que você não queria. 2 aqui complicadores. O primeiro, redes sociais, celular. Tendem a gente perder, não ter noção de quanto tempo a gente perde ali e a gente não faz aquilo que a gente gostaria de fazer. E o segundo ponto tem a ver com a gente sempre ficar adiando porque a gente fica pensando na perfeição. A gente fica pensando lá na frente e a gente não fica pensando, assim, não pensa nesse primeiro passo. E aqui está o convite, né? Que a gente pense esses objetivos que a gente quer construir, transforme ele de uma forma mais objetiva e corte em pequenos primeiros passos, né? Então, qual é o meu primeiro próximo passo? É esse. Depois, qual é o meu primeiro próximo passo a partir de agora nessa nova posição que eu tô? E aí eu vou dando essa direção e andando nesse sentido. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. A ideia é aqui que a gente possa realmente melhorar a nossa vida de uma forma que você construa o que é a melhor vida para você. Te garanto que se eu colocar vida saudável, para mim vai ser diferente para você. Então que a ideia é que a gente construa, cada um, a nossa definição de vida saudável. E não aceite o que é vida saudável para cada um. Isso é algo subjetivo. E se é subjetivo, tem a ver com o sujeito. A minha, com certeza, vai ser diferente da sua. E vai ser diferente desses influencers, coaches, que estão dando muitas ideias do que é viver saudável. Não cabe a eles dizer para você qual é a sua noção de saúde e vida saudável. O que você pode sim receber é vários insights de várias pessoas, tais como os meus, tais como os dos outros, e aí você tendo cartas novas no baralho, você pode jogar essa carta e utilizar ela para a sua vida ou não, mas você adquirindo a sua responsabilidade para você decidir aquilo que você quer fazer de acordo com a meta que você construiu da sua própria vida. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha aqui com outras pessoas que podem ajudar elas também. E diga aqui nos comentários se você gostou ou não gostou, que tipo de conteúdo você quer ouvir, se faz sentido e qual que é o objetivo que você transformou de subjetivo para objetivo. Conta pra mim que eu quero saber, tá bom? Até a próxima, convido você a ficar mais nesse canal mais vezes e um abraço.